Aos pastores, às pessoas que estavam nos ouvindo na live, mais uma vez, boa noite. Desculpa, nós estamos num momento importante, né? Conversando assunto tão importante, mas infelizmente as internets estão ruins. Manda de novo, liga para as pessoas, conversa aí para as pessoas, conecta de novo, que agora que a gente vai começar a entrar no grosso da live, tá? Agora que a gente vai começar a entrar no grosso da live, manda para todo mundo aí, diz para todo mundo, pastor voltou de novo e o presidente da Câmara tá voltando de novo. Perdão, a minha internet, não sei o que está acontecendo hoje, congestionou, e nós vamos ir agora nas perguntas e nos assuntos que são importantes para todo mundo, para nós tratarmos aqui. Chamar o vereador Antônio Henrique de novo, presidente da Câmara. Quero pedir desculpa a todos, tá? Pelo problema da internet. Desculpa da internet, tá? A minha internet está muito ruim, tá todo mundo dizendo isso, tá? Tá mesmo, viu? Tomara que agora eu consiga. Já troquei de internet. Estou para entrar na internet da vizinha, viu, vereador? Faça isso, só se ela deixar, viu? Claro, claro. Vereador, vamos começar então para a gente ir para o assunto. Eu usei uma palavra que você me corrigiu, mas eu usei a palavra de propósito. Primeira coisa que não existe. Não existe impedimento de ninguém, nem na cidade de Fortaleza, de estar indo ou vindo. O que acontece é que hoje nós estamos em um projeto sanitário. A saúde, ela tem o poder de organizar sanitariamente momentos em que nós devemos ficar mais isolados para não transmitirmos nem vírus, nem outras patologias. Então, em nenhum decreto, nada disso acontece impedimento de ir e vir de ninguém. Então, nós não somos impedidos de ir à igreja. Nós não estamos impedidos de ir à igreja. E uma outra coisa que você falou que eu achei fantástica, vereador. Você falou o seguinte, a igreja, o corpo de Cristo, precisa do templo, nós vamos para o templo, é um local de comunhão, é um local em que nós cultuamos juntos, é um local que nós adoramos juntos, mas o corpo de Cristo tem uma missão fundamental que é ser sal e luz da terra, sendo usado por Deus em todas as situações, inclusive quando o templo, em algum momento, não for a coisa mais importante, porque a Bíblia diz, em João 4:24, que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito e a verdade, e que nós podemos adorar, orar, ler a palavra agora, continuar sendo igreja nas nossas casas. Então, não existe esse impedimento, esse direito de ir e vir, ninguém está sendo impedido. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, que eu queria dizer. A outra coisa que eu queria perguntar, então, para você, vereador. Houve um projeto mandado para a Câmara dos Vereadores e esse projeto de lei tinha como função caçar o poder da igreja, caçar o direito de culto, caçar, vereador, me responda, o senhor, caçar o alvará de funcionamento da igreja. Isso é verdade, vereador? Pastor Paulo, infelizmente nós vivemos numa época do fake news. Então, esse período que também estamos passando, que é essa pandemia, enquanto alguns, e eu diria que muitos, estão trabalhando para impedir a propagação desse vírus, a construção de hospitais para acolher as pessoas que, porventura, venham a ser contaminadas, e aí não são poucas. Hoje, aqui em Fortaleza, nós já passamos das 200 pessoas que perderam suas vidas para o coronavírus, mais de 3.500 pessoas já contaminadas, e aí ninguém sabe qual será, se essas pessoas vão se recuperar a sua saúde, ou se Deus o livre, algumas delas venham a óbito, assim como também esses que já aconteceu de falecer, de perder sua vida. E aí tem pessoas
aproveitando dessa situação para crescer, aparecer ou fazer política de uma forma desonesta, de uma forma desleal. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, tá certo? Enquanto uns estão trabalhando, outros estão criando, inventando, falando as inverdades que não era para ter, não era para ser dita, não está acontecendo. E aí você toca num assunto que é uma delas. A Câmara Municipal recebeu do Executivo, na semana passada, uma mensagem do prefeito para que ela fosse apreciada pelos vereadores. Isso porque a lei obriga, a Constituição obriga que as ações do Executivo tenham que ser aprovadas antes pelo Poder Legislativo da sua cidade, do seu município. E a Câmara recebeu essa mensagem. E depois da gente olhar essa mensagem, estudar essa mensagem, inclusive estava na pauta de hoje, numa sessão remota que a Câmara está fazendo, porque nós não estamos indo ao plenário, ninguém está podendo ir para as sessões no plenário físico, porque estamos cumprindo as orientações, que é o isolamento social, mas mesmo assim nós estamos trabalhando, fazendo as sessões por meio virtual. E a Câmara Municipal recebeu essa mensagem, hoje nós colocamos em pauta. Mas durante todo esse final de semana, de sexta até ontem, nós estudamos muito essa mensagem. E eu não sei por onde saiu, de onde foi que as pessoas tiveram as informações que não estão contidas dentro dessa mensagem, que a Câmara Municipal ia aprovar, ia caçar os direitos da igreja cultuar a Deus, porque o prefeito tinha mandado uma mensagem e que se a Câmara aprovasse, nós estávamos contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu recebi ontem centenas de mensagens no meu Facebook, comentários em algumas postagens minhas no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp. E aí, pastor Paulo, eu quero até compartilhar com vocês, e todos que estão aqui me ouvindo. A gente foi fazer uma pesquisa em algumas dessas pessoas que estavam comentando, tinha algumas conhecidas, mas, pasme os senhores, mensagens de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu vou aqui me privar, vou preservar uma denominação religiosa que, pelo menos, era o que estava no perfil de cada uma dessas pessoas que enviaram mensagens, que estão espalhadas no Brasil todo. Então, mensagens pedindo para nós não aprovar essa mensagem, não votar essa matéria, porque era matéria prejudicial para a igreja, para o povo de Deus e tal e tal. Isso me parece política, me parece não, eu tenho quase certeza, e até essa política usando pessoas, e aí as redes sociais hoje, ela tem uma ferramenta que eu não utilizo e não quero utilizar, chama-se robôs, pessoas que dispara aí uma quantidade de mensagens de uma só vez, porque a mesma mensagem que eu recebi foi a que os demais vereadores receberam. Então, as mesmas pessoas fazendo os mesmos comentários. Mas isso não deixa de que uma pessoa do bem, uma pessoa que me conhece, uma pessoa que me segue nas redes sociais, uma pessoa que até quer fazer um comentário, quando ela vê o comentário negativo de alguém, ela pode ser contaminada para seguir um comentário negativo como esse. Mas eu estou com a matéria, inclusive, aqui em mãos, tendo em vista que nós estamos trabalhando de casa. Eu estou aqui com o projeto na minha mão. Dá para os senhores verem aqui. Esse é o projeto original, o projeto 0022/2020, que não tem em nenhum artigo, em nenhum parágrafo,
falando aqui da privação, da cassação de alvarás de igreja. Até porque as informações são tão ridículas, são tão contrárias à verdade. A igreja não tem alvará. Eu fui um dos que, durante esses meus 11 anos, 2009 a 2020, como vereador, dando essas exigências que muitas vezes, talvez, algumas igrejas tinham facilidade de ter e outras não. Hoje, nenhuma igreja é necessário ter o alvará de funcionamento. Até o registro, não é registro, alvará, autorização sonora, que também era outra proibição que tinha no Código da Cidade antigo. E quando nós aprovamos o novo Código da Cidade, também foi eliminado essa obrigação para que as igrejas tenham o registro, a autorização sonora para cultuar a Deus dentro do templo. Então, só para concluir, eu fico triste porque, na maioria dos comentários, eu percebi, além dos robôs que entraram para fazer comentários, são pessoas que a gente até conhece, mas aí por falta de um conhecimento, não buscando, antes de fazer a crítica, saber a verdade, aí termina se contaminando com mensagens falsas que não procedem, que não são verdadeiras. Então, aqui está o projeto, e aí eu falo muito, mas eu só para concluir, pelo menos essa parte, esse projeto nós não aprovamos hoje porque ele foi retirado de pauta, a pedido do executivo, do prefeito que enviou. Mas ele foi tirado de pauta, digo para os senhores que estão aqui nos acompanhando, não porque essa pauta da igreja estava dentro, porque existia alguns artigos aqui que precisavam ser melhorados. Então, o governo, na pessoa do líder do prefeito na Câmara, protocolou hoje pela manhã o pedido para retirada de pauta do projeto. Então, não foi porque a gente ia votar um negócio contra que nós recuamos, mas porque precisa fazer algumas alterações dentro do projeto que não tem nada a ver com a igreja. Então, pera ainda. Vamos lá tentar. Primeira coisa. Então, não é verdade que esse projeto de lei 0022/2020 veio para caçar os alvarás da igreja. Isso não é verdade, porque a igreja é isenta de alvará. Ela não tem alvará. Primeira coisa importantíssima que o senhor disse. Segunda coisa, esse projeto foi votado, então, para que aconteça pior para as igrejas. O projeto foi retirado de pauta. O projeto nem votado foi. E por que o projeto foi retirado de pauta? O senhor me disse que o executivo, o prefeito, o executivo olhou o próprio projeto que tinha mandado e vai lapidar, fazer correções. E enquanto não faz as correções, esse projeto não vai para a pauta de novo. Ou seja, por enquanto, nós nem temos impedimento de ir e vir. Nós estamos num projeto da saúde e não existe cassação para alvará de igreja, coisíssima nenhuma. Maravilhoso esse seu esclarecimento, presidente vereador Antônio Henrique. Uma outra coisa, uma pergunta, e se o senhor não quiser responder, eu vou ter o prazer de responder, né? As igrejas estão impedidas de fazer live, as igrejas estão impedidas de abrir a porta para receber um irmão, as igrejas estão impedidas de fazer uma oração, o pastor ir na igreja, fazer uma oração por alguém. Houve essa orientação em algum momento, presidente? Porque eu queria, se o senhor me permitir, falar de um documento antes. Pode ser? Pode falar, pode falar. Então, quando aconteceu, eu sou coordenador dos assuntos religiosos da Prefeitura de Fortaleza, quando aconteceu, então,
o nosso isolamento, tá? Todo mundo nos isolamentos, dentro de casa. Vários pastores me ligaram. O que que acontece? Os pastores estão impedidos de fazer culto e tudo mais. Foi conversado com o secretário, com o prefeito, o governo do estado, prefeitura de Fortaleza. Eu participei dessa conversa e eu disse: que história é essa que os pastores estão sendo impedidos? Não, pastor Paulo, não estão sendo impedidos. O que está acontecendo é que os pastores não podem fazer aglomeração. Pode abrir a igreja, pode fazer a sua live, se levar 3 pessoas para cuidar do som, 4 pessoas, mantendo o isolamento. Você pode receber uma pessoa para fazer oração. O que foi que a Prefeitura de Fortaleza fez? Um documento do dia 26 de março do mês passado, pela Coordenadoria do Terceiro Setor e Assuntos Religiosos. Existe um documento feito, assinado, em que os pastores, e ainda foi dito o seguinte: pastores, vocês podem imprimir esse documento, porque a polícia não vai chegar, mas se chegar para conversar com vocês, vocês podem mostrar esse documento. Agora, o que não pode abrir para fazer aglomeração. O que não pode abrir para fazer o culto com todo mundo na hora, porque é aglomeração. E vai chegar um momento em que vai ser abertos os templos para se fazer isso. E nós estamos orando para que aconteça logo. Mas você quer falar sobre isso, vereador? Não, é só reforçar o que você já disse. Na verdade, a igreja sempre vai estar de portas abertas para que as pessoas possam fazer suas orações individuais, para fazer aí as suas lives, transmissão de dentro do templo, apesar de que muitos pastores estão fazendo essas transmissões das suas próprias casas. Eu sempre defendi o templo, ele tem o seu valor necessário, porque ali a gente sente não só a presença de Deus, mas também o calor humano, a convivência, a comunhão com os irmãos. Mas a palavra de Deus mesmo, o alimento espiritual que todos nós precisamos, porque nós nos alimentamos para o fortalecimento do nosso corpo físico, mas precisamos também do alimento espiritual para que a nossa alma, para que o nosso espírito possa ter força para, inclusive nesse momento de isolamento, é importante que a gente tenha esse alimento espiritual. E aí, eu estou aqui conversando com você, estou aqui acompanhando, já chegamos a quase 100 pessoas que nos ouviu, e essas pessoas estão em suas casas. Então, eu posso utilizar, você pode utilizar, qualquer pastor pode fazer uma pregação, uma reflexão na palavra de Deus de sua casa. E hoje, por mais que as pessoas sejam simples, é uma raridade você não ter um aparelho celular que receba uma transmissão no Facebook, no Instagram ou em outra rede social. Então, eu não vejo que as pessoas estão perdendo ou deixando de receber esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não só porque temos essa possibilidade de receber uma mensagem transmitida via rede social, como também você mesmo em casa, fazendo as suas orações, se ajoelhando diante de Deus, lendo a Bíblia, fazendo uma reflexão da palavra. E, enfim, nós temos várias maneiras para não perder esse alimento, não perder essa essência. Sei da importância, volto a dizer, da importância do templo. Mas o templo, no momento, a gente tem que entender que se você está passando por uma situação que você tem que ajudar, e aí, como cristão, o que é que eu posso ajudar? Só orando, é igual aquela pessoa que chega na casa de um determinado irmão e diz: olha, eu estou passando fome, eu não almocei ontem, não jantei, estou aqui em busca de um emprego, não consigo. E aí o irmão diz assim: olha, mas eu vou orar por você aqui agora, Deus vai abrir uma porta de emprego para você e creia que você vai ter um trabalho para sustentar a sua família. Eu creio na oração,
creio que a porta de emprego vai ser aberta, mas naquele momento aquele irmão está doido para levar para casa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma cesta básica, ou talvez até mesmo um prato de comida na casa daquele irmão que ele foi fazer aquela visita. Então, nós temos que cuidar da parte espiritual, mas vivemos numa cidade que temos aqui um corpo que a qualquer momento pode ser contaminado, a qualquer momento pode ser contraído aqui um vírus que pode levar à morte, ou se não, uma doença que vai impedir de você sair até de casa. Então, entre sair de casa e a igreja, e não sair de casa porque está contaminado por um vírus, é melhor você ficar em casa sadio, sem precisar e se alimentando espiritualmente dessa forma como eu acabei de falar. Tá. Então, que fique claro, né, para todo mundo, que os irmãos que precisarem na igreja fazer suas lives, os pastores, que precisarem receber uma pessoa para orar, que precisarem entregar uma cesta básica, de maneira nenhuma as comunidades serão invadidas por policiais, nada disso, gente. Isso não é verdade. As igrejas, elas podem ser abertas, mas elas não podem, e não são as igrejas, as escolas, as faculdades, tá? Não podem fazer aglomeração em canto nenhum para evitar a contaminação de doenças, certo? No caso agora do Covid-19. Vereador, eu tenho uma pergunta e uma outra questão para falar. Existem 3 sabedorias que nós precisamos ter. Uma é a sabedoria que Deus nos dá e nós vamos crescendo nela, conquistando. É a sabedoria que nós vamos estudando, é a sabedoria que nós vamos buscando no dia a dia. Sabedoria humana. E essa sabedoria não pode ser negligenciada. Existe uma segunda sabedoria, que é a sabedoria técnica. É quando a sabedoria humana se junta com as outras sabedorias e a sabedoria técnica. Por exemplo, dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, dos pastores, quanto à questão da igreja, a sabedoria técnica. E existe uma terceira categoria de sabedoria, que é a grande sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria do soberano, E a soberania de Deus, algumas pessoas não entendem, às vezes, algumas coisas de teologia, não significa dizer que Deus está fazendo tudo ou dando mal para nós, não. Na sua soberania, Deus manda em todas as coisas, conhece todas as coisas, mas Deus não queria que nós, homens, fizéssemos algumas coisas. E na soberania de Deus, Deus quer que nós possamos fazer o bem para as outras pessoas. E aí, diante disso, tem na soberania de Deus o que é fazer o bem. É nesse momento agora cuidarmos dos outros. É nesse momento agora cuidarmos, inclusive, da nossa igreja, das nossas igrejas e da nossa cidade. A igreja, eu acho que o senhor concorda comigo, nós precisamos nos unir mais do que nunca para estarmos cuidando da nossa cidade. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que nós sabemos se algumas coisas são fake news ou não? Como é que a gente olha? E eu vou já abrir aqui, porque tem 11 perguntas aqui, vereador. Mas como é que a gente toma cuidado com esses fake news, vereador? Alô? Está ouvindo? Ok, vereador? Está me ouvindo direito? Podemos ir para as perguntas? Travou? Travou um pouco você, mas estou ouvindo. Pode falar. Tá ouvindo? Então, assim, Pode falar. primeiramente, nós temos que examinar a fonte. Tem que saber de onde está vindo essa informação, tá certo? Então, antes de você compartilhar uma informação que alguém postou, saber se aquela pessoa que postou, ela tem a certeza daquilo que ela está divulgando, tá certo? Então, eu acho que essa é uma das coisas que todos nós devemos fazer. Hoje em dia, tá muito fácil você receber no WhatsApp ou nas suas redes sociais, Facebook, Instagram,
Instagram não, porque Instagram eu acho que não compartilha. Mas você pega o Facebook, aí tem lá, você passa por alguém que você segue, tem lá uma notícia. Você não quer saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa, você simplesmente pega e leva para a sua página, para o seu perfil. Então você está divulgando algo que você não sabe se é verdadeiro ou falso, porque você pegou simplesmente de uma outra página que você talvez também nem conheça. Você não sabe nem quem é aquela outra pessoa. Então, são os que a gente tem que examinar. Precisamos examinar. Tá. Nós, Deixa eu. nós estamos fazendo. Travou agora, meu vereador, você. Deixa eu fazer as perguntas, que tem algumas. Tem algum... Tô ouvindo, você está falando da cartilha. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Uma cartilha para Tô te ouvindo, tô levar, te ouvindo. levar nos bairros, entregar às pessoas aqui da cidade orientação. Tanto a orientação de prevenção, para a pessoa se prevenir com relação à contaminação do coronavírus, que já foi amplamente divulgado pela mídia, mas é importante que a gente faça chegar essas informações à população mais simples, principalmente aquelas que ainda não estão acreditando, que muitas vezes você passa pelas ruas dos bairros mais simples, as pessoas estão caminhando na calçada, que não é proibido, inclusive pegando. Ok. Oi. Oi, Paulo. Ok. Vereador, eu estou te ouvindo, travou um pouco aí a sua, travou, mas já está voltando, já está voltando. Mas eu escutei bem você falando das cartilhas e tudo mais. Deixa eu fazer as perguntas que estão mandando, pode ser? Para nós fazermos Pode. rápido. Deixa eu responder Pode. aqui as pessoas. Perguntaram por que os comentários foram desativados. Os comentários foram desativados, queridos, para eu poder ver melhor o vereador e não ficar todo tempo olhando para os comentários. Tá? O Francisco Nascimento pergunta: quais os artigos que tiverem precisão? Por que o prefeito, o executivo, retirou a pauta, tirou o projeto? Uma outra pergunta: as pessoas falando que tem fé, que nós vamos vencer. Como as igrejas podem receber incentivos financeiros e manutenção dos seus trabalhos? Eu queria ajudar o vereador a responder algumas, mas ele começa aí. Você ouviu as perguntas? Ouvi, com relação, eu entendi que uma pergunta está aqui relacionada ao projeto. Qual foram os Isso. artigos que vai ser preciso ser refeito. Na verdade, existem algumas alterações que vai ser preciso ser consertada, mas pode ser que a prefeitura faça isso até por decreto, sem precisar do projeto. Existe um decreto estadual
e existe um decreto municipal. E aí muitas coisas aqui estavam sendo repetidas no que estava no decreto e na lei. Então, era desnecessário. Então, um dos problemas que aconteceu, começou a falar de novo, vereador, sua internet. Um dos problemas que aconteceu foi a redundância. Estavam colocando um projeto para ser votado que já existia o decreto. Nós já estamos dentro do decreto e o projeto estava falando a mesma coisa que o projeto já falava. Exatamente. Então, não precisava votar esse projeto de lei. Exatamente, é isso mesmo. Foi a redundância de duas coisas que não haveria necessidade. A redundância. Como é que as igrejas poderiam alcançar motivações financeiras para vivenciar esse problema que nós estamos hoje? Foi uma outra pergunta que fizeram aqui. Olha, para a igreja em si, eu não tenho nenhuma novidade de apoio financeiro. O governo, tanto estadual como o municipal, tem procurado ajudar as pessoas no individual, tá certo? Então, tem pessoas... Hoje, eu estava até anotando aqui algumas informações, deixa eu ver se eu estou com elas aqui. A prefeitura ela está distribuindo 230 mil kits de merenda escolar para as crianças que são matriculadas na escola. E esse kit agora veio com uma coisa a mais. Vem agora com uma dúzia de ovos para botar na alimentação das crianças. São proteínas, né, para as crianças. Tem também uma ajuda para as famílias que são cadastradas no Bolsa Família, mas que não recebem esse kit escolar. Então, vão ser distribuídas 138 mil cestas básicas para essas famílias, também cadastradas no Bolsa Família. Vamos distribuir 16 mil cestas básicas para os taxistas, motoristas de Uber, de aplicativos, né? Porque não tem só um, e transporte escolar, e os catadores de lixo, aqueles catadores que fazem aquele trabalho de material reciclável. Então, são medidas... Vai ser também liberado uma bolsa aí de R$100, fora aquele do governo federal, isso aqui é do município, para 13.670 pessoas que trabalham como artesã, como mulheres empreendedoras, ambulantes, aqueles que têm cadastro na prefeitura, aqueles que são cadastrados na prefeitura e não estão podendo exercer essas atividades. Isso a prefeitura fez a lei e a Câmara aprovou. Com relação à igreja, você falando, nós não temos, assim, nenhuma medida que foi tomada para a igreja, até porque a igreja ela é composta por pessoas que vêm e voltam, claro que tem o pastor, tem uma liderança, tem alguns funcionários que aquelas igrejas maiores contratam para servir, para trabalhar, para fazer o trabalho dentro da igreja. Então, não tem nenhuma medida que eu tenha conhecimento até agora que venha liberar recursos ou algum tipo de ajuda para as igrejas apoiar, no caso aí, essas pessoas. Entendeu? Então, vamos lá. Existe, respondendo um pouco da pergunta também, existe uma cartilha que foi lançada pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza, de todos os vereadores, que eles orientam exatamente como é que nós recebemos algumas coisas. Então, tem a ajuda da cesta básica, tem a ajuda quem tem direito aos R$100, como buscar ajuda do governo federal, aonde você, cidadão, pode receber, você, cidadão de Fortaleza, os benefícios como um todo. Ora, os benefícios
são para todos os cidadãos de Fortaleza, que são membros de igrejas, que são membros de comunidade, que estão inseridos dentro das igrejas. Nós temos a Coordenadoria de Assuntos Religiosos, fez 2 circulares. Em uma circular, falava exatamente que todas as igrejas tinham direito a fazerem os seus cultos live, né? A live dos seus cultos, tinha direito a receber um irmão. E na outra circular, nós falamos que as igrejas, que isso é um decreto do governador, que a conta de luz era baixa, que a conta de água é baixa, o próprio governo do estado vai pagar. Vai pagar. Então, isso vai entrar para todo mundo que tinha uma casa de aluguel, que a conta é baixa e tudo mais. Está impedido agora de haver qualquer corte de luz. Qualquer corte de luz. E isso está acontecendo, pastor? Não, não está acontecendo corte de luz nenhum. Por quê? Porque no decreto, que também ajuda as igrejas, que também respalda as igrejas, foi prometido isso e assim está sendo cumprido. Então, as igrejas estão tendo direito a isso, porque todo cidadão está tendo direito a isso. Presidente Antônio Henrique, eu quero agradecer a live, nós já conversamos aqui diversos assuntos, eu não sei se eu queria lembrar mais algum assunto, tem mais uma pergunta aqui que estão fazendo aqui, qual é a pergunta? De novo, por que tiraram os comentários? Porque eu não estava vendo bem a pessoa e estava olhando direto os comentários. Multa de 50 mil se não acatar a ordem do governador. Não, a multa de 50 mil não é se acatar a ordem do governador. A multa de 50 mil é para toda a população que não acatar o decreto por um motivo maior, que é o motivo de nós cuidarmos da saúde das pessoas. Presidente, eu conheço muitos vereadores, eu poderia citar diversos nomes, Gardel, poderia citar Jorge Pinheiro, eu poderia citar o Iraguaçu Filho, eu poderia citar um conjunto, e outros mais, e muitos mais. Acho que talvez nós estamos numa das melhores levas de vereadores que nós temos em Fortaleza. E assim, parabenizo ao senhor pela presidência e como tem sido conduzido tudo isso. Peço a Deus sabedoria para a tua vida, sabedoria para a vida do prefeito, e meu canal está aberto aqui toda vez que precisar, e espero que a gente tenha mais lives, e se quiserem lançar alguma pergunta na interna depois, pode lançar, que nós em outra live respondemos. Quem quiser, eu posso mandar as 2 circulares que falam exatamente sobre a questão dos templos, poderem fazer live, que ninguém vai invadir os templos, e a outra na questão da luz e tudo mais. Presidente, pode se despedir, dizer o seu abraço para todo mundo, e muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, pastor Paulo, essa oportunidade de poder conversar com o povo da nossa cidade através dessa transmissão que foi iniciada pelo amigo, pelo pastor, por esse homem de Deus. Dizer que você fez aí referência a alguns colegas vereadores, e eu tenho essa alegria de compartilhar com muitos homens e mulheres aqui do nosso povo, tem muitos cristãos. Então, você falou nomes de vereadores cristãos, vereadores que, assim como eu, abraça e defende o evangelho do Senhor Jesus Cristo dentro daquela casa. Então, peço aí aos meus amigos pastores que estão aí nos assistindo, aos irmãos que já conhecem a Deus, sabem do poder da oração, da importância de orar, que os irmãos continuem orando, não só por mim, eu rogo a Deus pelas suas orações, mas vamos orar para que Deus possa fazer um milagre, para que Deus possa operar na vida de todas as pessoas aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, para que a gente consiga superar e passar por esses dias difíceis que nós estamos vivendo, tá certo? Alguém fez uma pergunta da multa de 50 mil reais. Olha, eu digo para você, meu amigo, meu irmão, o objetivo do governo
não é arrecadar. Nós não estamos em busca de arrecadação. Nós estamos em busca da sobrevivência da vida das pessoas. E aí você pode fazer uma outra pergunta, mas o que é que adianta viver e morrer de fome? Eu creio num Deus que ele é o Deus, além de ser Jeová Rafá, Deus que cura, ele também é Jeová Jiré, Deus da providência, aquele que providencia o alimento, aquele que providencia a sobrevivência de cada um dos seus filhos. Então, no momento, nós temos que saber separar as coisas e pedir a Deus para que ele venha agir em nosso meio. Primeiro, trazendo a saúde para o seu povo. Segundo, para que a gente tenha a oportunidade de sobreviver com vida. Então, não adianta você ter trabalho e morrer, tá certo? Porque a doença veio e lhe afetou. Então, nós não estamos em busca da multa do dinheiro. Nós estamos querendo que as pessoas sobrevivam. E, por isso, temos que cumprir algumas medidas que foram tomadas. E essas medidas foram colocadas através do decreto, que a gente já tem números que diz que se o decreto não tivesse sido estabelecido há um mês atrás, os números de mortes seriam bem maior, os hospitais estariam superlotados, talvez escolhendo, os médicos tendo que escolher quem deve viver ou quem vai ser escolhido para morrer. Porque foi assim que aconteceu em muitas cidades, em muitos países afora, porque não tinha estrutura para receber as pessoas contaminadas e aí, infelizmente, tinha que fazer essa péssima escolha de saber quem vive e quem morre. E aqui em Fortaleza, graças a Deus, nós estamos fazendo as duas coisas. Fazendo a internet, tá? A minha internet está muito ruim, tá todo mundo dizendo isso, tá? Tá mesmo, viu? Tomara que agora eu consiga. Já troquei de internet. Estou para entrar na internet da vizinha, viu, vereador? Faça isso só se ela deixar, viu? Claro, claro. Vereador, vamos começar então para a gente ir para o assunto. Eu usei uma palavra que você me corrigiu, mas eu usei a palavra de propósito. Primeira coisa que não existe. Não existe impedimento de ninguém, nem na cidade de Fortaleza, de estar indo ou vindo. O que acontece é que hoje nós estamos num projeto sanitário. A saúde, ela tem o poder de organizar sanitariamente momentos em que nós devemos ficar mais isolados para não transmitirmos nem vírus, nem outras patologias. Então, em nenhum decreto, nada disso acontece impedimento de ir e vir de ninguém. Então, nós não somos impedidos de ir à igreja. Nós não estamos impedidos de ir à igreja. E uma outra coisa que você falou que eu achei fantástica, vereador. Você falou o seguinte, a igreja, o corpo de Cristo, precisa do templo, nós vamos para o templo, é um local de comunhão, é um local em que nós cultuamos juntos, é um local que nós adoramos juntos, mas o corpo de Cristo tem uma missão fundamental que é ser sal e luz da terra, sendo usado por Deus em todas as situações, inclusive quando o templo, em algum momento, não for a coisa mais importante. Porque a Bíblia diz, em João 4:24, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e que nós podemos adorar, orar, ler a palavra agora, continuar sendo igreja nas nossas casas. Então, não existe esse impedimento, esse direito de ir e vir, ninguém está sendo impedido. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, que eu queria dizer. A outra coisa que eu queria perguntar, então, para você, vereador. Houve um projeto mandado para a Câmara dos Vereadores e esse projeto de lei tinha como função caçar o poder da igreja, caçar o direito de culto
caçar, vereador, me responda, o senhor, caçar o alvará de funcionamento da igreja. Isso é verdade, vereador? Pastor Paulo, infelizmente nós vivemos numa época do fake news. Então, esse período que também estamos passando, que é essa pandemia, enquanto alguns, e eu diria que muitos, estão trabalhando para impedir a propagação desse vírus, a construção de hospitais para acolher as pessoas que, porventura, venham a ser contaminadas, e aí não são poucas. Hoje, aqui em Fortaleza, nós já passamos das 200 pessoas que perderam suas vidas para o coronavírus, mais de 3.500 pessoas já contaminadas, e aí ninguém sabe qual será, se essas pessoas vão se recuperar a sua saúde, ou se Deus o livre, algumas delas venham a óbito, assim como também esses que já aconteceu de falecer, de perder sua vida. E aí tem pessoas aproveitando dessa situação para crescer, aparecer, ou fazer política de uma forma desonesta, de uma forma desleal. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, tá certo? Enquanto uns estão trabalhando, outros estão criando, inventando, falando as inverdades que não era para ter, não era para ser dita, não está acontecendo. E aí você toca num assunto que é uma delas. A Câmara Municipal recebeu do Executivo, na semana passada, uma mensagem do prefeito para que ela fosse apreciada pelos vereadores. Isso porque a lei obriga, a Constituição obriga que as ações do Executivo tenham que ser aprovadas antes pelo Poder Legislativo da sua cidade, do seu município. E a Câmara recebeu essa mensagem. E depois da gente olhar essa mensagem, estudar essa mensagem, inclusive estava na pauta de hoje, numa sessão remota que a Câmara está fazendo, porque nós não estamos indo ao plenário, ninguém está podendo ir para as sessões no plenário físico, porque estamos cumprindo as orientações, que é o isolamento social, mas mesmo assim nós estamos trabalhando, fazendo as sessões por meio virtual. E a Câmara Municipal recebeu essa mensagem, hoje nós colocamos em pauta. Mas durante todo esse final de semana, de sexta até ontem, nós estudamos muito essa mensagem. E eu não sei por onde saiu, de onde foi que as pessoas tiveram as informações que não estão contidas dentro dessa mensagem, que a Câmara Municipal ia aprovar, ia caçar os direitos da igreja cultuar a Deus, porque o prefeito tinha mandado uma mensagem e que se a Câmara aprovasse, nós estávamos contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu recebi ontem centenas de mensagens no meu Facebook, comentários em algumas postagens minhas no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp. E aí, pastor Paulo, eu quero até compartilhar com vocês, e todos que estão aqui me ouvindo. A gente foi fazer uma pesquisa em algumas dessas pessoas que estavam comentando, tinha algumas conhecidas, mas, pasme os senhores, mensagens de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu vou aqui me privar, vou preservar uma denominação religiosa que, pelo menos, era o que estava no perfil de cada uma dessas pessoas que enviaram mensagens, que estão espalhadas no Brasil todo. Então, mensagens pedindo para nós não aprovar essa mensagem, não votar essa matéria, porque era matéria prejudicial para a igreja, para o povo de Deus e tal e tal. Isso me parece política, me parece não, eu tenho quase certeza, e até essa política usando pessoas
e aí as redes sociais hoje, ela tem uma ferramenta que eu não utilizo e não quero utilizar, chama-se robôs, pessoas que dispara aí uma quantidade de mensagens de uma só vez, porque a mesma mensagem que eu recebi foi a que os demais vereadores receberam. Então, as mesmas pessoas fazendo os mesmos comentários. Mas isso não deixa de que uma pessoa do bem, uma pessoa que me conhece, uma pessoa que me segue nas redes sociais, uma pessoa que até quer fazer um comentário, quando ela vê o comentário negativo de alguém, ela pode ser contaminada para seguir um comentário negativo como esse. Mas eu estou com a matéria, inclusive, aqui em mãos, tendo em vista que nós estamos trabalhando de casa. Eu estou aqui com o projeto na minha mão. Dá para os senhores verem aqui. Esse é o projeto original, o projeto 0022/2020, que não tem em nenhum artigo, em nenhum parágrafo, falando aqui da privação, da cassação de alvarás de igreja. Até porque as informações são tão ridículas, são tão contrárias à verdade. A igreja não tem alvará. Eu fui um dos que, durante esses meus 11 anos, 2009 a 2020, como vereador, tirando essas exigências que muitas vezes, talvez, algumas igrejas tinham facilidade de ter e outras não. Hoje, nenhuma igreja é necessário ter o alvará de funcionamento. Até o registro, não é registro, alvará, autorização sonora, que também era outra proibição que tinha no Código da Cidade antigo. E quando nós aprovamos o novo Código da Cidade, também foi eliminado essa obrigação para que as igrejas tenham o registro, a autorização sonora para cultuar a Deus dentro do templo. Então, só para concluir, eu fico triste porque, na maioria dos comentários, eu percebi, além dos robôs que entraram para fazer comentários, são pessoas que a gente até conhece, mas aí por falta de um conhecimento, não buscando, antes de fazer a crítica, saber a verdade, aí termina se contaminando com mensagens falsas que não procedem, que não são verdadeiras. Então, aqui está o projeto, e aí eu falo muito, mas eu só para concluir, pelo menos essa parte. Esse projeto, nós não aprovamos hoje porque ele foi retirado de pauta, a pedido do executivo, do prefeito que enviou. Mas ele foi tirado de pauta, digo para os senhores que estão aqui nos acompanhando, não porque essa pauta da igreja estava dentro, porque existia alguns artigos aqui que precisavam ser melhorados. Então, o governo, na pessoa do líder do prefeito na Câmara, protocolou hoje pela manhã o pedido para retirada de pauta do projeto. Então, não foi porque a gente ia votar um negócio contra que nós recuamos, mas porque precisa fazer algumas alterações dentro do projeto que não tem nada a ver com a igreja. Então, pera ainda. Vamos lá tentar. Primeira coisa. Então, não é verdade que esse projeto de lei 0022/2020 veio para caçar os alvarás da igreja. Isso não é verdade, porque a igreja é isenta de alvará. Ela não tem alvará. Primeira coisa importantíssima que o senhor disse. Segunda coisa, esse projeto foi votado, então, para que aconteça pior para as igrejas. O projeto foi retirado de pauta. O projeto nem votado foi. E por que o projeto foi retirado de pauta? O senhor me disse que o executivo, o prefeito, o executivo olhou
o próprio projeto que tinha mandado e vai lapidar, fazer correções, e enquanto não faz as correções, esse projeto não vai para a pauta de novo. Ou seja, por enquanto, nós nem temos impedimento de ir e vir, nós estamos num projeto da saúde e não existe cassação para alvará de igreja, coisíssima nenhuma. É maravilhoso esse seu esclarecimento, presidente vereador Antônio Henrique. Uma outra coisa, uma pergunta, e se o senhor não quiser responder, eu vou ter o prazer de responder, né? As igrejas estão impedidas de fazer live, as igrejas estão impedidas de abrir a porta para receber um irmão, as igrejas estão impedidas de fazer uma oração, o pastor ir na igreja, fazer uma oração por alguém. Houve essa orientação em algum momento, presidente? Porque eu queria, se o senhor me permitir, falar de um documento antes. Pode ser? Pode falar, pode falar. Então, quando aconteceu, eu sou coordenador dos assuntos religiosos da Prefeitura de Fortaleza, quando aconteceu, então, o nosso isolamento, tá? Todo mundo nos isolamentos, dentro de casa, vários pastores me ligaram. O que acontece? Os pastores estão impedidos de fazer culto e tudo mais. Foi conversado com o secretário, com o prefeito, o governo do estado, prefeitura de Fortaleza. Eu participei dessa conversa e eu disse que história é essa que os pastores estão sendo impedidos. Não, pastor Paulo, não estão sendo impedidos. O que está acontecendo é que os pastores não podem fazer aglomeração. Pode abrir a igreja, pode fazer a sua live, se levar 3 pessoas para cuidar do som, 4 pessoas, mantendo o isolamento. Você pode receber uma pessoa para fazer oração. O que foi que a Prefeitura de Fortaleza fez? Um documento do dia 26 de março do mês passado, pela Coordenadoria do Terceiro Setor e Assuntos Religiosos. Existe um documento feito, assinado, em que os pastores, e ainda foi dito o seguinte, pastores, vocês podem imprimir esse documento, porque a polícia não vai chegar. Mas se chegar para conversar com vocês, vocês podem mostrar esse documento. Agora, o que não pode abrir para fazer aglomeração. O que não pode abrir para fazer o culto com todo mundo na hora, porque é aglomeração. E vai chegar um momento em que vai ser abertos os templos para se fazer isso. E nós estamos orando para que aconteça logo. Mas você quer falar sobre isso, vereador? Não, é só reforçar o que você já disse. Na verdade, a igreja sempre vai estar de portas abertas para que as pessoas possam fazer suas orações individuais, para fazer aí as suas lives, transmissão de dentro do templo, apesar de que muitos pastores estão fazendo essas transmissões das suas próprias casas. Eu sempre defendi o templo, ele tem o seu valor necessário, porque ali a gente sente não só a presença de Deus, mas também o calor humano, a convivência, a comunhão com os irmãos. Mas a palavra de Deus mesmo, o alimento espiritual que todos nós precisamos, porque nós nos alimentamos para o fortalecimento do nosso corpo físico, mas precisamos também do alimento espiritual para que a nossa alma, para que o nosso espírito possa ter força para, inclusive nesse momento de isolamento, é importante que a gente tenha esse alimento espiritual. E aí, eu estou aqui conversando com você, estou aqui acompanhando, já chegamos a quase 100 pessoas que nos ouviu. E essas pessoas estão em suas casas. Então, você pode utilizar, qualquer pastor pode fazer uma pregação, uma reflexão na palavra de Deus de sua casa. E hoje, por mais que as pessoas sejam simples, é uma raridade você não ter um aparelho celular que receba uma transmissão no Facebook, no Instagram ou em outra rede social. Então, eu não vejo que as pessoas estão perdendo ou deixando de receber esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não só porque temos essa possibilidade de receber uma mensagem transmitida via rede social,
como também você mesmo em casa, fazendo as suas orações, se ajoelhando diante de Deus, lendo a Bíblia, fazendo uma reflexão da palavra. E, enfim, nós temos várias maneiras para não perder esse alimento, não perder essa essência. Sei da importância, volto a dizer, da importância do templo. Mas o templo, no momento, a gente tem que entender que se você está passando por uma situação que você tem que ajudar, e aí, como cristão, o que é que eu posso ajudar? Só orando? É igual aquela pessoa que chega na casa de um determinado irmão e diz, olha, eu estou passando fome, eu não almocei ontem, não jantei, estou aqui em busca de um emprego, não consigo. E aí o irmão diz assim, olha, mas eu vou orar por você aqui agora, Deus vai abrir uma porta de emprego para você e creia que você vai ter um trabalho para sustentar a sua família. Eu creio na oração, creio que a porta de emprego vai ser aberta, mas naquele momento aquele irmão está doido para levar para casa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma cesta básica, ou talvez até mesmo um prato de comida na casa daquele irmão que ele foi fazer aquela visita. Então, nós temos que cuidar da parte espiritual, mas vivemos numa cidade, que temos aqui um corpo que a qualquer momento pode ser contaminado, a qualquer momento pode ser contraído aqui um vírus que pode levar à morte, ou se não, uma doença que vai impedir de você sair até de casa. Então, entre sair de casa e a igreja, e não sair de casa porque está contaminado por um vírus, é melhor você ficar em casa sadio, sem precisar e se alimentando espiritualmente dessa forma como eu acabei de falar. Tá. Então, que fique claro, né, para todo mundo, que os irmãos que precisarem na igreja fazer suas lives, os pastores, que precisarem receber uma pessoa para orar, que precisarem entregar uma cesta básica, de maneira nenhuma as comunidades serão invadidas por policiais, nada disso, gente. Isso não é verdade. As igrejas, elas podem ser abertas, mas elas não podem, e não são as igrejas, as escolas, as faculdades, tá? Não podem fazer aglomeração em canto nenhum para evitar a contaminação de doenças, certo? No caso agora do Covid-19. Vereador, eu tenho uma outra pergunta e uma outra questão para falar. Existem 3 sabedorias que nós precisamos ter. Uma é a sabedoria que Deus nos dá e nós vamos crescendo nela, conquistando. É a sabedoria que nós vamos estudando, é a sabedoria que nós vamos buscando no dia a dia. Sabedoria humana. E essa sabedoria não pode ser negligenciada. Existe uma segunda sabedoria, que é a sabedoria técnica. É quando a sabedoria humana se junta com as outras sabedorias e a sabedoria técnica. Por exemplo, dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, dos pastores, quanto à questão da igreja, a sabedoria técnica. E existe uma terceira categoria de sabedoria, que é a grande sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria do soberano, E a soberania de Deus, algumas pessoas não entendem, às vezes, algumas coisas de teologia, não significa dizer que Deus está fazendo tudo ou dando mal para nós, não. Na sua soberania, Deus manda em todas as coisas, conhece todas as coisas, mas Deus não queria que nós, homens, fizéssemos algumas coisas. E na soberania de Deus, Deus quer que nós possamos fazer o bem para as outras pessoas. E aí, diante disso, tem na soberania de Deus o que é fazer o bem. É nesse momento agora cuidarmos dos outros. É nesse momento agora cuidarmos, inclusive, da nossa igreja, das nossas igrejas e da nossa cidade. A igreja, eu acho que o senhor concorda comigo, nós precisamos nos unir mais do que nunca para estarmos cuidando da nossa cidade. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que nós sabemos se algumas coisas são fake news ou não? Como é que a gente olha? E eu vou já abrir aqui, porque tem 11 perguntas aqui, vereador. Mas como é que a gente toma cuidado com esses fake news, vereador?
Alô? Tá ouvindo? Ok, vereador? Tá me ouvindo direito? Podemos ir para as perguntas? Travou. Travou um pouco você, mas estou ouvindo. Pode falar. Tá ouvindo? Então, assim, Pode falar. primeiramente, nós temos que examinar a fonte. Tem que saber de onde está vindo essa informação, tá certo? Então, antes de você compartilhar uma informação que alguém postou, saber se aquela pessoa que postou, ela tem a certeza daquilo que ela está divulgando, tá certo? Então, eu acho que essa é uma das coisas que todos nós devemos fazer. Hoje em dia, está muito fácil você receber no WhatsApp ou nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Instagram não, porque Instagram eu acho que não compartilha. Mas você pega o Facebook, aí tem lá, você passa por alguém que você segue, tem lá uma notícia. Você não quer saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa, você simplesmente pega e leva para a sua página, para o seu perfil. Então, você está divulgando algo que você não sabe se é verdadeiro ou falso, porque você pegou simplesmente de uma outra página que você talvez também nem conheça. Você não sabe nem quem é aquela outra pessoa. Então, são coisas que a gente tem que examinar. Precisamos examinar. Tá. Deixa eu... Nós estamos falando... Travou agora, meu vereador, você. Deixa eu fazer as perguntas, que tem algumas... Tô ouvindo, você está falando da cartilha. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Uma cartilha para Tô te ouvindo. Levar nos bairros, entregar às pessoas aqui da cidade orientação. Tanto a orientação de prevenção, para a pessoa se prevenir com relação à contaminação do coronavírus, que já foi amplamente divulgado pela mídia, mas é importante que a gente faça chegar essas informações à população mais simples, principalmente aquelas que ainda não estão acreditando, que muitas vezes você passa pelas ruas dos bairros mais simples, as pessoas estão caminhando na calçada, que não é proibido, inclusive pegando... Ok. Oi. Oi, Paulo. Ok. Vereador, eu estou te ouvindo, travou um pouco aí a sua, travou, mas já está voltando, já está voltando. Mas eu escutei bem você falando das cartilhas e tudo mais. Deixa eu fazer as perguntas que estão mandando, pode ser? Para nós fazermos rápido. Deixa eu responder aqui as pessoas. Perguntaram por que os comentários foram desativados. Os comentários foram desativados, queridos, para eu poder ver melhor o vereador e não ficar todo tempo olhando para os comentários. Tá? O Francisco Nascimento pergunta: quais os artigos que tiverem precisão? Por que o prefeito, o executivo, retirou
a pauta, tirou o projeto. Uma outra pergunta. As pessoas falando que tem fé, que nós vamos vencer. Como as igrejas podem receber incentivos financeiros e manutenção dos seus trabalhos? Eu queria ajudar o vereador a responder algumas, mas ele começa aí. Você ouviu as perguntas? Ouvi. Eu entendi que uma pergunta está aqui relacionada ao projeto. Qual foram os artigos que vai ser preciso ser refeito. Na verdade, existem algumas alterações que vai ser preciso ser consertada, mas pode ser que a prefeitura faça isso até por decreto, sem precisar do projeto, porque já existe um decreto estadual e existe um decreto municipal. E aí muitas coisas aqui estavam sendo repetidas no que estava no decreto e na lei. Então, era desnecessário. Então, um dos problemas que aconteceu, começou a falar de novo, vereador, sua internet. Um dos problemas que aconteceu foi a redundância. Estavam colocando um projeto para ser votado que já existia o decreto. Nós já estamos dentro do decreto e o projeto estava falando a mesma coisa que o projeto já falava. Exatamente. Então, não precisava votar esse projeto de lei. Exatamente, é isso mesmo. Foi a redundância de duas coisas que não haveria necessidade. A redundância. Como é que as igrejas poderiam alcançar motivações financeiras para vivenciar esse problema que nós estamos hoje? Foi uma outra pergunta que fizeram aqui. Olha, para a igreja em si, eu não tenho nenhuma novidade de apoio financeiro. O governo, tanto estadual como o municipal, tem procurado ajudar as pessoas no individual, tá certo? Então, tem pessoas... Hoje, eu estava até anotando aqui algumas informações. Deixa eu ver se eu estou com elas aqui. A prefeitura ela está distribuindo 230 mil kits de merenda escolar para as crianças que são matriculadas na escola. E esse kit agora veio com uma coisa a mais. Vem agora com uma dúzia de ovos para botar na alimentação das crianças. São proteínas, né, para as crianças. Tem também uma ajuda para as famílias que são cadastradas no Bolsa Família, mas que não recebem esse kit escolar. Então, vão ser distribuídas 138 mil cestas básicas para essas famílias, também cadastradas no Bolsa Família. Vamos distribuir 16 mil cestas básicas para os taxistas, motoristas de Uber, de aplicativos, né, porque não tem só um, e transporte escolar, e os catadores de lixo, aqueles catadores que fazem aquele trabalho de material reciclável. Então, são medidas... Vai ser também liberado uma bolsa aí de R$100, fora aquele do governo federal, isso aqui é do município, para 13.670 pessoas que trabalham como artesã, como mulheres empreendedoras, ambulantes, aqueles que têm cadastro na prefeitura, aqueles que são cadastrados na prefeitura e não estão podendo exercer essas atividades. Isso a prefeitura fez a lei e a Câmara aprovou. Com relação à igreja, você falando, nós não temos, assim, nenhuma medida que foi tomada para a igreja, até porque a igreja ela é composta por pessoas que vêm e voltam, claro que tem o pastor, tem uma liderança, tem alguns funcionários que aquelas igrejas maiores contratam para servir, para trabalhar, para fazer o trabalho
dentro da igreja. Então, não tem nenhuma medida que eu tenha conhecimento até agora que venha liberar recursos ou algum tipo de ajuda para as igrejas apoiar, no caso aí, essas pessoas. Entendeu? Então, vamos lá. Existe, respondendo um pouco da pergunta também, existe uma cartilha que foi lançada pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza, de todos os vereadores, que eles orientam exatamente como é que nós recebemos algumas coisas. Então, tem a ajuda da cesta básica, tem a ajuda quem tem direito aos R$ 100, como buscar ajuda do governo federal, aonde você, cidadão, pode receber, você, cidadão de Fortaleza, os benefícios como um todo. Ora, os benefícios são para todos os cidadãos de Fortaleza, que são membros de igrejas, que são membros de comunidade, que estão inseridos dentro das igrejas. Nós temos a Coordenadoria de Assuntos Religiosos, fez 2 circulares. Em uma circular, falava exatamente que todas as igrejas tinham direito a fazerem os seus cultos live, né? A live dos seus cultos, tinha direito a receber um irmão. E na outra circular, nós falamos que as igrejas, que isso é um decreto do governador, que a conta de luz era baixa, que a conta de água é baixa, o próprio governo do estado vai pagar. Vai pagar. Então, isso vai entrar para todo mundo que tinha uma casa de aluguel, que a conta é baixa e tudo mais. Está impedido agora de haver qualquer corte de luz. Qualquer corte de luz. E isso está acontecendo, pastor? Não, não está acontecendo corte de luz nenhum. Por quê? Porque no decreto, que também ajuda as igrejas, que também respalda as igrejas, foi prometido isso e assim está sendo cumprido. Então, as igrejas estão tendo direito a isso, porque todo cidadão está tendo direito a isso. Presidente Antônio Henrique, eu quero agradecer a live, nós já conversamos aqui diversos assuntos, eu não sei se eu queria lembrar mais algum assunto, tem mais uma pergunta aqui que estão fazendo aqui, qual é a pergunta? De novo, por que tiraram os comentários? Porque eu não estava vendo bem a pessoa e estava olhando direto os comentários. Multa de 50 mil se não acatar a ordem do governador. Não, a multa de 50 mil não é se acatar a ordem do governador. A multa de 50 mil é para toda a população que não acatar o decreto por um motivo maior, que é o motivo de nós cuidarmos da saúde das pessoas. Presidente, eu conheço muitos vereadores, eu poderia citar diversos nomes, Gardel, poderia citar Jorge Pinheiro, eu poderia citar o Iraguaçu Filho, eu poderia citar um conjunto, e outros mais, e muitos mais. Acho que talvez nós estamos numa das melhores levas de vereadores que nós temos em Fortaleza. E assim, parabenizo ao senhor pela presidência e como tem sido conduzido tudo isso. Peço a Deus sabedoria para a tua vida, sabedoria para a vida do prefeito, e meu canal está aberto aqui toda vez que precisar, e espero que a gente tenha mais lives, e se quiserem lançar alguma pergunta na interna depois, pode lançar, que nós em outra live respondemos. Quem quiser, eu posso mandar as 2 circulares que falam exatamente sobre a questão dos templos, poderem fazer live, que ninguém vai invadir os templos, e a outra da questão da luz e tudo mais. Presidente, pode se despedir, dizer o seu abraço para todo mundo, e muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, pastor Paulo, essa oportunidade de poder conversar com o povo da nossa cidade através dessa transmissão que foi iniciada pelo amigo, pelo pastor, por esse homem de Deus. Dizer que você fez aí referência a alguns colegas vereadores, e eu tenho essa alegria de compartilhar com muitos homens e mulheres aqui do nosso povo, tem muitos cristãos. Então, você falou nomes de vereadores cristãos, vereadores que, assim como eu, abraça e defende o evangelho do Senhor Jesus Cristo dentro daquela casa. Então, peço aí aos meus
amigos pastores que estão aí nos assistindo, aos irmãos que já conhecem a Deus, sabem do poder da oração, da importância de orar, que os irmãos continuem orando, não só por mim, eu rogo a Deus pelas suas orações, mas vamos orar para que Deus possa fazer um milagre, para que Deus possa operar na vida de todas as pessoas aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, para que a gente consiga superar e passar por esses dias difíceis que nós estamos vivendo, tá certo? Alguém fez uma pergunta da multa de R$50.000. Olha, eu digo para você, meu amigo, meu irmão, o objetivo do governo não é arrecadar. Nós não estamos em busca de arrecadação. Nós estamos em busca da sobrevivência da vida das pessoas. E aí você pode fazer uma outra pergunta, mas o que é que adianta viver e morrer de fome? Eu creio num Deus que ele é o Deus, além de ser Jeová Rafá, Deus que cura, ele também é Jeová Jiré, Deus da providência, aquele que providencia o alimento, aquele que providencia a sobrevivência de cada um dos seus filhos. Então, no momento, nós temos que saber separar as coisas e pedir a Deus para que ele venha agir em nosso meio. Primeiro, trazendo a saúde para o seu povo. Segundo, para que a gente tenha a oportunidade de sobreviver com vida. Então, não adianta você ter trabalho e morrer, tá certo? Porque a doença veio e lhe afetou. Então, nós não estamos em busca da multa do dinheiro. Nós estamos querendo que as pessoas sobrevivam. E, por isso, temos que cumprir algumas medidas que foram tomadas. E essas medidas foram colocadas através do decreto, que a gente já tem números que diz que se o decreto não tivesse sido estabelecido há um mês atrás, os números de mortes seriam bem maior, os hospitais estariam superlotados, talvez escolhendo, os médicos tendo que escolher quem deve viver ou quem vai ser escolhido para morrer. Porque foi assim que aconteceu em muitas cidades, em muitos países afora, porque não tinha estrutura para receber as pessoas contaminadas e aí, infelizmente, tinha que fazer essa péssima escolha de saber quem vive e quem morre. E aqui em Fortaleza, graças a Deus, nós estamos fazendo as duas coisas, fazendo o isolamento e, ao mesmo tempo, construindo e equipando hospitais para que, quando for necessário, as pessoas procurarem ter o local para onde ir. Então, esse é o nosso objetivo. E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Conte comigo. Saiba que você terá, não só você, como todo o povo que está aqui nos acompanhando, terá um homem que irá defender a vida, irá defender as coisas boas para a nossa cidade e, acima de tudo, defender e levar a palavra de Deus por onde a gente estiver. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, vereador, presidente da Câmara, Antônio Henrique, tá? Falando sobre a lei e como o Executivo retirou esse projeto de lei, porque tinha algumas redundâncias que já estavam no decreto e por isso não precisava ser votado. Eu queria agradecer demais a cada um de vocês que ouviu a nossa live, que Deus possa abençoar. Sejamos igreja. Deus abençoe a nossa vida e nós possamos abençoar a nossa cidade. Que Deus abençoe a cada membro de igreja. Que Deus abençoe a cada pastor, cada padre. Que Deus abençoe a cada sacerdote que está levando a palavra de Deus na nossa cidade. Deus nos abençoe e nós sejamos bênção para outras pessoas. Obrigado, vereador. Deus abençoe a todos. Amém.